Olá, torcedor bicolor, saudações bicolores para você que está ligado aqui na Papão TV Bet Nacional para acompanhar neste domingo a entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos após o último trabalho do Paysandu em Belém, antes da viagem para João Pessoa, onde na terça-feira o Papão visita o Botafogo da Paraíba pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Professor, boa tarde. Eu começo a entrevista com a pergunta do Paulo Gralato do canal É Nós Queiroz. Dias de treino, possibilidade de recuperação de jogadores, melhora física, conhecer mais o teu elenco. O que esperar do Paysandu nesse próximo jogo? Boa tarde a todos. Pergunta boa, pergunta inteligente, em que nos colocamos aí numa condição de evolução, né? Sabemos que na última partida vencemos, mas não convencemos. E a Série C tem esses aspectos. Alguns jogos tu vai jogar bem, não vai vencer, e outros tu não vai jogar tão bem e vai conquistar a vitória. E naquele momento nós precisávamos da vitória. Agora abriu a semana com mais tempo para que se pudesse trabalhar até no conceito de jogo, trabalhar taticamente, mas também fazer parte da recuperação dos atletas, né? Eu acho que é importante essa recuperação pelo número de jogos que tivemos em tão pouco tempo de dias aí corridos. Então a gente conseguiu aí equilibrar bem. E esperamos sim que o Paysandu apresente uma qualidade de jogo maior, uma qualidade de jogo melhor, um time mais compactado, um time melhor entrosado e entendendo as características individuais pelo tempo que tivemos a mais para treinamento, para encaixar o melhor de cada um e executar um jogo melhor visível, mas também buscando o resultado, né? Acho que chegou um momento em que nós temos que conquistar 3 pontos. Acho que chegou a fase da competição em que algumas equipes vão ter uma queda técnica, física e tática, e a equipe do Paysandu vai ter essa evolução gradativa a cada jogo. Qual a principal dificuldade que você encontra para que o time jogue da forma como você pensa e quer? Essa pergunta é do Lino Machado, da RBA TV. A dificuldade passa por 2 aspectos, né? Primeiro, a remontagem de elenco, não foi só de um time, mas de um elenco. O pouco tempo de treinamento, né? Treinador não faz milagre, não tem uma condição de, em 4 dias, em 5 sessões, 4 sessões, 5 sessões de treino, mudar todo um aspecto e fazer o time jogar. Então, acho que o tempo passa a ser importante e aliado, agora que começa a abrir as semanas, já teve um tempo bom para execução para esse jogo do Botafogo. Nem tanto teremos para o jogo do Brusque, é mais recuperar os atletas para o jogo do Brusque, mas esse do Botafogo, acredito que a equipe já apresente uma condição melhor. E a outra, claro, nessa reformulação, a cada semana chegar no atleta, isso dificulta porque a gente precisa entrosar, eles precisam entender, primeiro, a instituição Paysandu, segundo, a filosofia de treino, terceiro, o modelo de jogo. Então, são aspectos trabalhados no dia a dia para que o atleta também se sinta à vontade e também tenha a condição de fazer o seu melhor. Como é que você analisa a classificação da competição com pontos apertados? É característico da Série C, né? Uma competição em que tem um turno único, com 19 jogos, e o histórico da competição nos traz essa lembrança, né? Vale lembrar no passado mesmo, na última rodada, equipes que encontravam-se próximo ou talvez na zona de rebaixamento, se tivesse uma vitória, entraria numa zona de classificação pela combinação de resultados. E acabou acontecendo. Inclusive, uma das equipes subiram, né, tiveram o seu acesso à Série B. Então, é uma competição que tem essa característica, a gente tem que ir somando pontos e procurar entrar o quanto antes no G8, aí sim estabelecer uma meta para que se mantenha e busque a classificação. O Diego Beckman, do DOL, pergunta o seguinte: Marquinhos, você teve um tempo a mais para treinar e ao mesmo tempo olhar possíveis adversários como Brusque, Confiança e o maior rival. No mesmo tempo, o Botafogo da Paraíba está com um jejum de 4 jogos sem vitória. Qual a importância do Paysandu vencer fora de casa este jogo, sabendo que estamos na metade da fase de classificação, com times que estão acima caindo de rendimento? Bom, como eu disse, né, os adversários é analisado, na verdade, a cada rodada, né? Nós temos o departamento de análise, em que nos apresenta e faz com que nós tenha o entendimento dos adversários e dentro do modelo de jogo. Então, a gente passa a estudar os adversários quase que semanalmente ou diariamente. Então, a gente tem as informações para que se possa trabalhar estrategicamente em cima do adversário. Chegou um momento da competição em que, agora essa reta
de segundo turno, pode-se dizer assim, né? Porque são 9 jogos, aí 10 jogos com esse do Botafogo, é uma reta em que a gente tem que caminhar numa evolução e, como foi dito anteriormente, algumas equipes vão ter uma queda de rendimento e a equipe do Paysandu vai ter uma evolução no seu rendimento. Eu disse isso lá atrás, né? Vem se confirmando esse prognóstico e dentro do planejamento, dentro da periodização montada, eu não tenho dúvida dessa evolução. A gente vai ter ainda dificuldades que são normais dos jogos, mas você virar jogo, como aconteceu na última partida, é de suma importância, até mentalmente, né, resgatar essa confiança e apresentar, mesmo jogando com uma dificuldade, ainda cansado, ainda preparando fisicamente, mas buscar uma virada como foi contra o Floresta é de suma importância e a gente acredita muito na evolução desse grupo. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, pergunta: o adversário vem de alguns resultados adversos. Isso pode favorecer o Paysandu no aspecto psicológico, principalmente se o time mantiver um empate ao final do primeiro tempo ou até mesmo marcar um gol logo nos primeiros 15 minutos? Claro que a pressão, quando tu não alcança o resultado de vitória, ela vai aumentando, né? Mas a equipe do Botafogo tem jogadores experientes, muito bem conduzida pelo Surian, muito bem treinada, jogando sob seus domínios perante a sua torcida, né, num campo bom de se jogar. É um time que joga, é um time que proporciona, que gosta da bola, tem um ataque em velocidade, então a gente tem que tomar os cuidados necessários. Eu não acredito que esse peso, né, dos 4 jogos sem vencer possa ter no momento da partida, assim como nós estávamos também 3 jogos sem vencer, né, hoje estamos 4 jogos sem perder. Então é ter esse equilíbrio, é entender bem a estratégia, saber o momento de agredir o adversário, de buscar uma marcação em bloco mais alto e também saber trabalhar em bloco médio para que possa surpreender a equipe do Botafogo no momento estratégico da partida. O Felipe Silva também quer saber como é que está a situação do Dalberto, do Leandrinho, do Jaci. Eles vão para esse jogo? Olha, são jogadores que fizeram, né, o trabalho de recuperativo, o trabalho de tratamento na fisioterapia, e nós estamos aguardando o posicionamento do departamento médico para que se tenha uma real situação da condição desses atletas. Pode acontecer de um desses atletas apresentarem uma melhora e já estar à disposição para o jogo. Então a gente está aguardando o departamento médico para que se tenha uma real situação da condição deles. Como o jogo é só na terça-feira, ainda tem o dia de hoje, mais o dia de amanhã para que a gente faça a avaliação e também na terça-feira para que se tenha uma real posição do departamento médico para colocar o atleta ou não à disposição para que jogue ou não. Professor, para a gente finalizar, Bruno Barbosa, da Rádio Tropical. Numa emergência, os clubes usam a base, que existe prioritariamente para municiar o time profissional. Porque o Taio, que estava jogando a Copa Pará Sub-20, não ganha a oportunidade, sendo lateral direito titular do time Sub-20, para substituir o Edilson, que até então é o único lateral, até chegar alguém da posição. Nós temos acompanhado, né, o trabalho de base, acho que o Neto chegou também faz pouco tempo no comando da Sub-20, acompanhou os jogos contra o Remo, então a gente está analisando também a questão das características dos atletas. Subimos, né, trouxemos alguns atletas aí em potencial, caso do Roger, né, caso do próprio Juninho, Gabriel, que não são da base, mas tiveram destaque no campeonato regional aqui, são atletas regionais e que a gente acredita e que estão evoluindo. Então não adianta trazer por trazer, acho que tem que ter um equilíbrio, saber o momento certo. Eu sou oriundo da base, revelei já alguns jogadores, né, no caso do Talisca, o Breno, do Palmeiras, na época no Juventude, o próprio Sorriso, o Lucas Claro, o Zé Rafael no Curitiba. Então, eu tenho conhecimento, né, para que se possa buscar esse jogador e, no momento certo, lançá-lo ao profissional. Não adianta colocá-lo apenas pela necessidade, onde o atleta não esteja preparado. Então, é melhor e mais proveitoso que ele termine a sua formação, né, na categoria Sub-20, para que, quando estiver pronto e apto para que se tenha esse processo de transição, o faça no momento certo para não queimar o atleta também e não colocá-lo no momento importuno para não ter esse atleta queimado numa transição de base profissional. Tá certo, obrigado, professor, obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista coletiva aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no maior campeão da Amazônia. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver.